Se você quer que seus filhos aprendam a orar e nunca mais deixem de fazer isso, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Isso é quase tão importante quanto orar na frente deles. Você tem que ensinar desde já os seus filhos a escolherem ele aqui na terra. Eles vão começar a imaginar e vão acreditar. Ele entende que a gente precisa orar antes de comer. Tem muita gente que performa uma intimidade com o Senhor, mas a intimidade ela vem da oração. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane e por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? Antes de começar esse vídeo, eu já quero te fazer aquele pedido que você já conhece, que é dar um like no vídeo, seguir o canal, compartilhar esse vídeo com alguma amiga ou um amigo, alguém que tem uma criança e quer que essa criança aprenda a orar. Isso vai ajudar tanto a pessoa como a mim também a fazer com que esse canal cresça em nome de Jesus. Infelizmente, é muito comum que filhos de pais cristãos não sejam também cristãos, né? Aquela conversa de que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, muitas vezes essas crianças não aprendem com o exemplo dos pais e se desviam do evangelho ou não têm o mesmo nível de intimidade dos pais. E muitos pais acham isso normal, mas não deveria ser assim. Você acha normal que uma criança confie que o Papai Noel vai trazer um presente para ela no fim do ano, mas não creia que pode orar e o Senhor responder às suas orações? Tem dois motivos para que uma criança não ore ao Senhor. Primeiro é porque ela não aprendeu a fazer isso. E segundo é que talvez ela não tenha uma convicção real de quem Deus é e de que Ele pode abençoá-la se assim ela pedir. Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu pertence àqueles que são como eles." E por que Ele disse isso? Gente, as crianças são puras, inocentes, dependentes, sinceras. É assim que nós temos que ser diante do Senhor. E se Ele se agrada da presença das crianças, por que nós não estamos levando as nossas crianças até Ele? Por que nós não estamos nos parecendo com os nossos filhos nessas questões que eu citei e não estamos ajudando eles a se aproximar do Senhor, porque Ele se agrada da adoração que vem dos pequeninos? O normal mesmo é que todas as crianças que creem em Deus e que confiam no seu poder levem até Ele todas as suas demandas, todas as suas petições, conversem com Ele, porque sabem que Ele existe, porque sabem que Ele tem poder, porque sabem que Ele as ama e quer abençoá-las. Então, sem mais delongas, eu quero te dizer que são 3 passos simples para que você coloque o hábito da oração na vida dos seus filhos. O primeiro deles é o seu exemplo, né? Como eu sempre digo aqui, o exemplo é de onde partem todas as coisas que a gente vai ensinar para os nossos filhos. O segundo é você ensinar uma oração simples para o seu filho ou sua filha começar a orar. E o terceiro é a repetição. Então, vamos tratar de cada um desses pontos agora, começando pelo exemplo. Gente, sem um exemplo, a gente não consegue passar nada para os nossos filhos. E os seus filhos precisam ver que você ora, que você é dependente do Senhor. Eles precisam ver você orando e não só em silêncio, ali ajoelhada no seu canto. Não, você precisa orar em voz alta, você precisa orar a todo momento. Dá esse exemplo para os seus filhos, para que eles sintam que Deus está ali participando da rotina deles. Mesmo que ele não seja visto, mesmo que eles não possam ouvi-lo com seus ouvidos naturais, eles vão perceber que Deus está ali, naquele ambiente, que você conversa com o Senhor, que você pede ao Senhor que lhe auxilie, que você pede sabedoria, que você pede direção. Então, seus filhos precisam ver que você ora. Se você não orar, como é que você espera que os seus filhos criem esse hábito? Como é que você espera que seus filhos confiem no Senhor se eles não enxergam essa confiança vindo de você? Então, que você coloque na sua rotina, que você coloque nos seus dias. Então, você precisa mostrar para os seus filhos que você tem intimidade com Deus e que as suas conversas com o Senhor são tão constantes quanto as conversas que você tem com a sua família mesmo. Então, mesmo que você ache que é meio louco fazer isso, que é um pouco até engraçado, você tá ali conversando com Deus sem estar vendo Ele, faça isso na frente dos seus filhos. Porque quando a gente cresce, a gente fica muito racional e muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por não fazerem sentido. Mas a mente das crianças não é assim, elas têm muita imaginação. Então, se você coloca o Senhor na sua rotina, se você conversa com Ele todos os dias, todas as horas, em voz alta, para que seus filhos vejam o que você está fazendo, eles vão começar a imaginar e vão acreditar. Então, se no seu cotidiano você está orando ao Senhor, se você está orando em voz alta, mostrando para os seus filhos que você acredita que Ele está ali, naquele mesmo lugar, olhando tudo o que está acontecendo, participando ativamente da rotina de vocês, para os seus filhos vai ser muito mais fácil imaginar que realmente Ele está ali e que realmente eles também podem contar com esse Deus. Outra coisa muito importante nesse exemplo que você pode dar é justamente mostrar o resultado das suas orações.
E isso é quase tão importante quanto orar na frente deles. Por quê? Eles vão ver um sentido para o que você tem feito. Eles vão ver que a sua oração não são palavras jogadas ao vento, que Deus realmente escuta e responde às suas orações. Então, sempre que você receber alguma graça, sempre que tiver uma surpresa boa, sempre que uma oração for atendida, testemunhe diante dos seus filhos. Diga, olha o que o Senhor fez. A gente orou aqui. Você lembra quando a gente orou aqui, quando a gente pediu isso? E olha aqui, Ele já nos atendeu. Olha aqui, o Senhor nos respondeu. Então, muitas vezes a gente está escutando música e eu deixo no aleatório. E a minha filha pede uma determinada música. Eu digo assim, vamos ver qual música que Jesus quer que a gente escute. Então, já aconteceu algumas vezes da música ser a mesma música que ela tinha pedido, ou de ser uma música do mesmo cantor que ela tinha pedido. Então, eu digo assim, olha, Jesus quer ouvir essa mesma música. Então ela tem essa noção de que Jesus está mudando as músicas ali. É aleatório, né? Tá no aleatório. E é uma forma dele entender também que a vontade de Deus é soberana, né? Que tudo acontece de acordo com a vontade e a permissão do Senhor. Então, coisas simples como essas, né? Ah, será que Deus coloca a música que a gente quer ouvir? Será que Deus vai mudar a música para que Cecília quer ouvir? E às vezes a música bate mesmo, algumas vezes, né? A maioria das vezes não, mas em alguns momentos já aconteceu de ser exatamente a música que ela queria. E aí ela fica toda feliz, sabe? Então ela entende que Jesus está ali nessas pequenas coisas, gente. Muita gente deixa de orar e de apresentar os seus pedidos ao Senhor e deixa de incluir Ele no seu dia a dia porque pensa que Deus não se importa com essas coisas pequenas, mas Ele se importa sim. Principalmente Ele se importa que os seus filhos entendam e acreditem que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O segundo tópico aqui é ensinar uma oração simples. Claro que se seu filho ou sua filha for um pouco maior, né, se os seus filhos tiverem consciência, você pode ensinar o Pai Nosso ou pode ensinar uma oração mais espontânea, mais elaborada. Mas, por exemplo, a minha filha não tem 2 anos, então antes dos 2 anos a gente já orava com ela, só que a gente ensinou uma oração muito simples para que ela conseguisse participar com a gente, né? A nossa intenção nem era que ela orasse tudo, mas hoje em dia ela já ora a oração inteira sozinha. Então todos os dias, antes de todas as refeições, quando a gente senta junto, a gente dá as mãos e pede para que ela ore. E ela ora assim: Papai do céu, obrigada pelo dia, pelo alimento, abençoa a nossa casa em nome de Jesus. Amém. Então ela decorou esse textinho e ela fala, às vezes ela fala correndo para poder comer logo, mas ela entende que a gente precisa agradecer a Jesus todas as vezes antes de comer. Então tem dias que ela não quer comer. Então eu tiro um pouquinho a comida de perto dela e digo, ó, a gente só pode comer quando a gente orar, porque a gente tem que agradecer, porque Papai do céu nos deu o alimento. E aí ela vai entendendo que todas as vezes a gente tem que orar. Já teve vez dela mesma dar as mãos, né, e tomar a iniciativa de orar sem que a gente peça a ela, porque ela entende que a gente precisa orar antes de comer. Mesmo que ela não entenda os motivos, ela entende que existe uma ordem naquilo que a gente faz. Então, primeiro a gente ora e depois a gente come. Então, ela aprendeu a orar. A gente antes queria que ela só dissesse as últimas palavras da frase, mas ela aprendeu a orar e ela ora tudo isso, né? É uma oração decorada? Sim. É o ideal? Não. Mas pra a cabecinha dela, ela, como eu disse, ela não tem 2 anos ainda, vai fazer agora esse mês. Então, pra o nível de consciência dela tá muito bom, gente. Ela tem uma oração decorada que ela fala e toda vez ela agradece pelo alimento. Isso é ótimo, isso é lindo, isso é um progresso enorme. Tem muitas crianças mais velhas que ela que não conseguem fazer uma oração. Então a gente se alegra e glorifica ao Senhor, porque Ele nos deu uma filha que conseguiu aprender a orar antes dos 2 anos, né? Então, se você tem uma criança um pouco mais velha, se você já conseguir ensinar o Pai Nosso, ensine, porque o Pai Nosso é a oração base, foi o próprio Jesus que ensinou. E ele é um direcionador para todas as outras orações que a gente vai fazer. E depois que você dá o exemplo, que você ensina a orar, você pratica a repetição. Como foi que a nossa filha aprendeu a orar antes dos 2 anos? Repetindo, todas as refeições a gente repete a mesma oração. E se você acompanha essa série desde o início, você já deve saber que tudo é com repetição. Tudo que você vai ensinar para uma criança, ou pelo menos 90%, é através da repetição. Porque se você ensinar uma vez e esquecer, eles também não vão lembrar. Então você precisa reforçar até que esse comportamento fique incutido na sua rotina, certo? Até que a criança faça isso espontaneamente, porque é assim que ela aprendeu a viver. Então, antes que você veja os seus filhos orando espontaneamente, isso tem que fazer parte da rotina deles. E isso só acontece através da repetição. Gálatas 6, versículo 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desanimarmos.
Então é isso que o Senhor diz pra você hoje: não desanime, não desista. Eu sei que em certos momentos da vida, né, em certas fases da criança, fica um pouco mais difícil conseguir essa colaboração, mas a fase que a sua criança está vivendo não pode te desanimar, colocar verdades e costumes eternos na sua cabeça. Então, se você crê que o nosso Deus está vindo nos buscar, está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja, para estar com Ele por toda a eternidade, adorando a Ele, então você tem que ensinar desde já os seus filhos a escolherem Ele aqui na terra. Quem não escolher Ele aqui na terra também não terá o direito de estar com Ele durante a eternidade. E eu sei que se você está aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, você se importa muito com a salvação dos seus filhos. E isso parte de coisas pequenas, né? Que não são tão pequenas assim, né? A oração não é nada pequena, é algo que faz parte do cerne da nossa vida, né? Se a gente não ora, a gente não conhece a Deus. E Deus também não nos conhece, né? Algumas pessoas vão chegar no céu e vão dizer: Senhor, eu te conheço, em teu nome eu profetizei, expulsei demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço. E isso sempre me deixou muito intrigada. Eu disse: meu Deus, como é que a pessoa cura, expulsa demônios, profetiza e não vai entrar no céu? Mas é essa relação, sabe? Tem muita gente que performa uma intimidade com o Senhor, mas a intimidade ela vem da oração. A intimidade ela vem das disciplinas espirituais, do seu devocional, ela vem do jejum, ela vem de tudo que você faz no dia a dia. São as pequenas coisas que a gente faz no secreto que vão determinar para onde a gente vai na eternidade e vão determinar como será a nossa vida aqui na Terra. Então é muito importante. Eu quero que você entenda que é muito importante que você não desista de ensinar os seus filhos a orar. E quando você ensinar, que você não desista de manter esse hábito. Então ore antes das refeições, ore ao acordar, ore antes de dormir, ore quando saírem de casa para viajar, orem quando chegarem com as compras e forem colocar no armário. Agradeçam ao Senhor todo o tempo. Façam com que Ele seja parte da rotina, do dia a dia, do cotidiano de vocês, porque Ele faz parte. De fato, Ele faz parte. Mas as crianças só vão entender quando a gente mostrar para elas que a gente confia, que a gente entende e que a gente sente a presença do Senhor, mesmo que a gente não o veja com os nossos olhos naturais, mesmo que a gente não escute com os nossos olhos naturais, o nosso espírito testifica daquele que nos chamou. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu quis ser muito direta nesse vídeo e eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você vai conseguir aplicar ou se você tá tentando aplicar já, me dá um pouquinho do teu testemunho aí pra gente conversar e se conhecer, certo? Me segue nas outras redes sociais e não esquece que aqui tem colo, tem fé e tem uma mãe do outro lado torcendo por você. Tchau!